pensamos na cavidade oral, normalmente associamos bactérias apenas à cárie. Porém, os micro-organismos que compõem a microbiota oral também estão relacionados a diversas doenças inflamatórias ósseas que podem afetar profundamente a qualidade de vida do paciente. A boca possui uma microbiota extremamente complexa, formada por centenas de espécies de micro-organismos que, quando em equilíbrio, convivem normalmente com o hospedeiro. O problema surge quando há um desequilíbrio da microbiota, seja causado por queda da imunidade, traumas, procedimentos cirúrgicos ou por alterações na capacidade de cicatrização. Pensando assim, podem surgir doenças como a periodontite, a alveolite, osteomielite e osteonecroses, condições que envolvem inflamação, destruição tecidual, necrose óssea e outras infecções oportunistas. Durante nossa apresentação, vai ficar claro como essas doenças se desenvolvem, quais os principais micro-organismos envolvidos e quais as medidas devem ser tomadas para prevenção e tratamento. O principal foco do nosso trabalho será o tecido ósseo. Ele é composto principalmente por íons de cálcio e fosfato, formando cristais de hidroxiapatita muito resistentes. Além da parte inorgânica, ele também contém colágeno de tipo 1. A matriz confere aos ossos grande resistência mecânica e rigidez, e sua organização permite grande vascularização. Existem 3 principais células no tecido: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, responsáveis pela formação, manutenção e reabsorção óssea. No entanto, em uma situação de desequilíbrio da microbiota, as funções das células podem ser lesadas ou estimuladas em excesso, resultando em diversos danos ao tecido. Começando com: o que é a periodontite? A periodontite é uma inflamação crônica dos tecidos que sustentam os dentes, causada pelo acúmulo de colônias bacterianas formando um biofilme. Ela começa como uma gengivite, mas quando a inflamação progride, acaba acontecendo destruição do ligamento periodontal e do osso alveolar. Com isso, se formam as bolsas periodontais, que favorecem ainda mais o crescimento de bactérias anaeróbias, ou seja, que não precisam de oxigênio para sobreviver. Entre os principais micro-organismos envolvidos estão a Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola e a Thanarella forsythia, bactérias bastante associadas à destruição tecidual e inflamação periodontal, fazendo parte do grupo vermelho. Essas bactérias estimulam mecanismos inflamatórios que ativam excessivamente os osteoclastos, as células responsáveis pela reabsorção óssea, favorecendo a perda de osso ao redor dos dentes. Além disso, muitas dessas bactérias também aparecem em outras doenças que vamos comentar mais adiante, principalmente em condições envolvendo necrose e infecção dos ossos. A alveolite é uma complicação decorrente de uma extração dentária. Após uma extração, também chamada de exodontia, um coágulo é formado dentro do alvéolo. Esse coágulo é essencial pois ele protege o osso e ajuda no processo de cicatrização. O problema começa quando esse coágulo se perde ou se degrada antes da hora. Sem essa proteção, o osso alveolar e suas terminações nervosas ficam expostos, causando muita dor e inflamação local. Os casos mais comuns acontecem em extrações dos terceiros molares, os famosos sisos, principalmente os inferiores, pois costumam ser cirurgias mais traumáticas e complexas. Apesar da alveolite não ser inicialmente causada por uma infecção bacteriana, os micro-organismos da própria microbiota oral têm um papel importante na piora do quadro. Com o alvéolo exposto, bactérias oportunistas tiram proveito da quebra da barreira de proteção que o coágulo fornecia, colonizando a região com mais facilidade, intensificando a inflamação e podendo causar infecções secundárias. Entre os micro-organismos mais associados estão a Fusobacterium nucleatum, a Capnocitofaga ocrácea, a Prevotella melaninogênica, a Streptococcus anginosus e o Treponema socransky. A prevenção é extremamente importante. O paciente precisa seguir os cuidados pós-operatórios, evitar movimentos que possam deslocar o coágulo, manter a higiene adequada e usar corretamente as medicações prescritas. Quando necessário, o tratamento envolve a limpeza do alvéolo, irrigação local e controle da dor. Já a osteomielite dos maxilares é uma infecção inflamatória que afeta o tecido ósseo e a medula óssea. Na maioria das vezes, ela começa a partir de infecções odontogênicas, como infecções dentárias não tratadas, extrações complicadas ou até traumas faciais. A partir disso, os micro-organismos conseguem alcançar o osso e se espalhar através das suas estruturas. Antigamente, quando o uso dos antibióticos não era feito,
a osteomielite dos maxilares era muito mais comum. Hoje, ela é considerada relativamente rara, mas ainda pode atingir principalmente pacientes com a imunidade comprometida, como pacientes de câncer, por exemplo. Entre os principais fatores de risco para a doença estão diabetes, HIV, desnutrição, uso de quimioterápicos, além de outras condições que enfraquecem a resposta imunológica. Os principais micro-organismos associados à patologia são do gênero Actinomyces e Streptococcus, porém, muitas bactérias podem ser relacionadas. A microbiota envolvida é composta por bactérias oportunistas da própria cavidade oral, principalmente anaeróbios associados a infecções odontogênicas. Ou seja, a maior parte dos micro-organismos já fazem parte da microbiota oral normal, porém aproveitam situações de fragilidade para invadir tecidos mais profundos. Conforme a infecção progride, pode ocorrer a destruição óssea, formações de áreas de necrose e tecido morto, e até sequestros ósseos, que são pedaços de osso morto que se soltam nos ossos saudáveis por conta da infecção. O tratamento para a osteomielite normalmente combina o uso de antibióticos e intervenções cirúrgicas. Junto a isso, dependendo da gravidade, pode ser necessário realizar o desbridamento, que é a remoção do tecido morto, a remoção de dentes comprometidos, a retirada dos sequestros ósseos e até reconstruções cirúrgicas. A osteonecrose da mandíbula relacionada a medicamentos, abreviada como MRONJ, é uma condição em que o osso da mandíbula perde a capacidade de cicatrização e acaba entrando em necrose. Ela está associada principalmente ao uso de medicamentos antirreabsorvitivos e antiangiogênicos, medicamentos que inibem a reabsorção óssea e evitam a formação de novos vasos sanguíneos, respectivamente, como os bifosfonatos e o denosumab. Esses medicamentos são muito importantes no tratamento de doenças como a osteoporose e alguns tipos de câncer, porque reduzem a perda óssea. O problema é que, ao mesmo tempo em que diminuem a reabsorção óssea, eles também reduzem a capacidade de remodelação e reparação do osso, o que, somado a um procedimento odontológico invasivo, como uma extração dentária ou instalação de implante, pode acabar interferindo na cicatrização do tecido. Logo, o osso pode ficar exposto por longos períodos, favorecendo inflamação, dor, infecção e necrose óssea. A microbiota oral também participa dessa patologia. Por mais que a osteonecrose não comece necessariamente com uma infecção bacteriana, os micro-organismos oportunistas da cavidade oral conseguem colonizar a área livre com facilidade, agravando a inflamação e dificultando ainda mais a cicatrização. Não há um micro-organismo específico causador da doença, mas várias bactérias da microbiota oral podem colonizar o tecido. Por fim, os principais fatores de risco incluem o uso prolongado desses medicamentos, procedimentos odontológicos invasivos, má higiene oral, imunossupressão e a presença de câncer, tanto pelos remédios como sua própria condição. Por isso, é essencial a prevenção e acompanhamento profissional. O ideal é que o paciente realize a avaliação odontológica antes de iniciar o tratamento medicamentoso, para reduzir a necessidade de procedimentos invasivos durante o seu uso. A última condição que iremos abordar é a osteoradionecrose. Essa é uma complicação que pode acontecer após sessões de radioterapia nas regiões de cabeça e pescoço. A condição acontece justamente quando o osso irradiado perde sua capacidade adequada de cicatrização e reparação, levando à necrose óssea. Clinicamente, ela é caracterizada por uma exposição óssea persistente por mais de 3 meses em uma área irradiada, sem sinais de persistência ou retorno do tumor na região. A teoria mais aceita para explicar a doença é a teoria da hipóxia, hipovascularização e hipocelularidade. O que isso quer dizer na prática? Isso significa que a radiação causa danos aos vasos sanguíneos da região. Assim, com menos vascularização, o tecido recebe menos oxigênio e nutrientes. Então, como consequência, o osso perde parte de sua capacidade de remodelação, reparação e defesa contra infecções. Justamente por isso, a mandíbula é a região mais afetada, porque possui menor vascularização e um osso mais denso em comparação com a maxila. Os principais fatores de risco incluem a radioterapia em cabeça e pescoço, má higiene oral, tabagismo, consumo de álcool e, principalmente, extrações dentárias após a radioterapia. A osteoradionecrose, em relação à participação dos micro-organismos bucais, é similar à osteonecrose, pois ela não começa geralmente com uma infecção bacteriana, mas sim com a necrose ocorrendo e, por conta disso, o osso novamente acaba exposto a infecções,
levando ao aumento da inflamação e dos problemas. Nela também existe predominância de bactérias anaeróbias associadas ao biofilme oral, como a Actinomyces israelii, a Fusobacterium nucleatum, a Prevotella intermédia e a Porphyromonas gingivalis. Por isso, a prevenção é considerada a abordagem mais importante. Preferencialmente antes da radioterapia, o paciente deve passar por uma avaliação odontológica completa, incluindo controle periodontal, adequação da higiene oral e remoção de dentes irrecuperáveis. Durante e após a radioterapia, o acompanhamento odontológico continua sendo essencial para reduzir risco e monitorar possíveis alterações. O tratamento ainda é um desafio e pode envolver antibióticos, cirurgias e terapias complementares que auxiliam na recuperação do tecido. Por mais que hajam diferentes opções terapêuticas, a prevenção e o diagnóstico precoce continuam sendo as estratégias mais eficazes. Por fim, concluiremos este seminário com um artigo disponibilizado pela Natural Library of Medicine, o estudo Microbioma oral, doença periodontal e doenças ósseas sistêmicas na era da medicina homeostática, aborda grande parte das patologias mencionadas anteriormente, e tem como objetivo revisar e discutir abordagens diagnósticas no tratamento dessas doenças. O estudo conclui que a maior parte dos micro-organismos da cavidade bucal fazem parte da microbiota normal do indivíduo, causando prejuízo à saúde apenas em situações de desequilíbrio. Para manter um equilíbrio saudável da microbiota, é indispensável uma higiene oral adequada e visitas regulares ao dentista, além de seguir corretamente as suas instruções. Também podemos constatar que a saúde geral do paciente está fortemente relacionada aos fatores de risco. Todos esses fatores enfatizam a importância da função desempenhada pelo cirurgião dentista, mostrando como o nosso trabalho vai além da saúde bucal, tratando também da qualidade de vida como um todo. No fim, compreender a relação entre microbiologia, inflamação e reparação óssea é essencial para oferecer um cuidado odontológico mais seguro, humano e eficaz. E olá, galera! Eu sou Natália Josende, integrante do Grupo 2, orientada pela professora Lina Naomi Hashizumi, e junto com os meus colegas Érica de Castro, Giovana Sávio, Azael Júnior, Guilherme Silva e Isaías Maurer, apresentamos as principais doenças do tecido ósseo associadas a micro-organismos na cavidade bucal. Esse vídeo fez parte da disciplina de Seminário 3 da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós agradecemos pela sua atenção e sugerimos que assista aos outros vídeos do canal.